TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Os 11 anos da Lei Maria da Penha. Tribunal de Justiça do Ceará apresenta resultados do primeiro semestre das metas estabelecidas para o Poder Judiciário. Governo e Tribunal de Justiça inauguram DECAP e Vara Única de Audiências de Custódia. E a nossa agenda com os concursos jurídicos com inscrições abertas. Os principais destaques do judiciário brasileiro agora no programa Mundo Jurídico. No dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completou 11 anos desde a sua aprovação, que tem o objetivo de proteger as mulheres de abusos e agressões. A lei é o grande marco no combate à violência contra a mulher no Brasil, desde que a Constituição Federal passou a dar fundamento constitucional ao combate à violência doméstica, obrigando o Estado a criar mecanismos para coibir a violência familiar. E quais os avanços da lei após 11 anos de sua criação? Alisson Oliveira conta pra gente. 7 de agosto de 2017, data histórica. Dia para lembrar que uma imprescindível lei está chegando aos 11 anos. A Lei 11.340, nas ruas conhecida como Lei Maria da Penha, base de proteção e com força de condenação aos casos de violência contra as mulheres. Quebrava a pessoa todinha. Era uma força monstra. Ninguém podia chegar perto de mim. Se chegasse em casa, minha sala tinha um janelão muito grande. E se chegasse em casa e as cortinas estivessem abertas, era porque o pessoal do prédio em frente, eu estava colocando para os homens do prédio em frente me ver. Eu fazia faculdade e uma vez a minha colega falou, olha quem está ali. Aquele janelão, ele pendurado no janelão, olhando se eu estava assistindo aula. E eu tinha o horário marcado para chegar em casa. Eu não podia ultrapassar aquele horário. Se eu ultrapassar aquele horário, eu apanhava. O anonimato é a condição mínima de segurança para revelar páginas de um diário de sofrimento, por muito tempo, trancada pelo medo e as piores ameaças. Eram muitas coisas que aconteciam, né? E que era uma tensão 24 horas. Viva para contar a história e na esperança de mudar a própria e várias outras histórias de quem também passou a recomeçar com a ajuda da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, né, eu acho que veio para agregar muito, para deixar com que os homens pensem assim, nós não somos superiores. O enfrentamento continua. Pesquisa realizada por um instituto com dados coletados em todo o Brasil aponta que 1 em cada 3 mulheres sofreu algum tipo de violência em 2016. 22% das brasileiras disseram ter sofrido ofensa verbal, 10% ameaça de violência física e 4% foram ameaçadas com armas de fogo ou arma branca. 3% ou 1,4 milhão sofreram ferimento à bala. Como muitos casos de violência acontecem dentro da própria casa, as mulheres procuram abrigo em instituições de acolhimento, como o Centro de Referência da Mulher em Fortaleza. Nós temos aqui uma equipe multidisciplinar composta de advogados, assistente social e psicólogo, que faz essa escuta qualificada e, dependendo do caso, faz o encaminhamento dessa mulher para a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. O nosso papel é de empoderar essa mulher e dizer para ela que é possível sim viver sem violência. Já se passaram 11 anos desde que a Lei Maria da Penha foi criada para ser um importante instrumento de defesa para as mulheres. É como se surgisse uma nova vida e a solução definitiva contra a violência para as futuras gerações de mulheres. Inspirada na história real de violência sofrida pela cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de morte pelo ex-marido, chegando a ficar paraplégica, a Lei Maria da Penha vem aumentando o número de vítimas que tomam coragem para denunciar e a punição aos agressores, segundo as delegacias especializadas. Vale salientar que não necessariamente a própria vítima tem que fazer
A denúncia. Muitas vezes, né, nós somos procurados por parentes, familiares, vizinhos, pessoas que têm conhecimento dessa violência também podem denunciar. Né? Então, na maioria das vezes aqui, nós somos procurados pelas próprias vítimas, elas vêm na delegacia, são atendidas por policiais e elas vão narrar a situação de violência que elas vivem. Né? Então, é registrado o boletim de ocorrência. E assim, a Lei Maria da Penha protege a mulher da violência física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. E assim lá se vão 11 anos. Sexo frágil nunca mais será a lei. Eu diria que ela mudou a história da vida de muita mulher. Mudou mesmo. A Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará realizou no final de julho, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, uma grande ação em prol dos consumidores do transporte aéreo. Na ocasião foram distribuídos botões e cartilhas da campanha Bagagem Sem Preço. E para falar sobre esta ação, dentre outras em defesa dos consumidores, nós recebemos agora em nosso estúdio a secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutora Caterine Gereissati. Doutora Caterine, é um prazer tê-la novamente conosco aqui no estúdio. Um prazer é todo meu. Obrigado pelo convite. A OAB fica muito contente em poder contribuir, em poder informar os consumidores sobre os nossos projetos, as nossas campanhas. E essa tem sido uma campanha que foi muito relevante, de grande importância para a população, para chamar mesmo a atenção da população, chamar a atenção dos consumidores e principalmente das autoridades, né? Sobre o que tem acontecido, sobre esse descumprimento das normas. Essa campanha foi realizada no final de julho, no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Momento em que foram distribuídas várias cartilhas, né, inclusive adesivados, carros, né? Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa campanha. Qual o principal objetivo? O principal objetivo da campanha era alertar o consumidor acerca da Resolução 400 da ANAC, que teve vigência em março de 2017. E essa campanha, ela vem trazer para o consumidor as novas regras, porque o consumidor ele em nenhum momento foi informado, simplesmente as regras começaram a surgir, o consumidor não sabia a quem procurar, como seria, a partir de quando, porque a princípio, em determinado momento, falou-se que seriam até as vendas a partir de março, em outro momento seria a partir da viagem que fosse de março. Então, assim, não estava muito claro. Quais foram as alegativas para cobrar pela bagagem? Eles justificaram, né, tanto a ANAC quanto as empresas, que com não mais tendo a bagagem, os 23 quilos, teria uma redução significativa no valor das passagens aéreas, o que de fato não aconteceu. Ocorreu. Aconteceu que hoje o consumidor paga um valor para uma passagem e paga um valor superior, muitas vezes, para levar a bagagem dele naquela viagem. Então, ficou muito mais oneroso para o consumidor. Doutora Caterine, no que diz respeito à bagagem de mão, aquela de 10 quilos, não houve nenhuma alteração? Não, hoje o consumidor, o que ele está livre para levar são esses 10 quilos e somente isso. Se ultrapassar, ele tem que despachar e deve pagar. E esse pagamento, ele é cobrado por cada empresa, ela determina o seu valor. Então, o consumidor ele pode viajar por uma empresa e na ida por uma empresa e pagar um valor, e em outra empresa, na volta, ele paga um outro valor. Então, o consumidor não sabe, não existe nada, nenhum balizador disso. Não existe uma possibilidade de saber quanto é que eu vou pagar. A resolução deixou livre para que cada companhia Sim. cobre e estabeleça o valor por quilo da bagagem que bem entender. Isso. Na Resolução 400, ela não estabelece nenhum teto, nenhum limite. Então, é cobrado quanto a empresa achar que deve. Então, isso é muito prejudicial para o consumidor, porque ele não está preparado, ele não sabe o que está por vir. Doutora Caterine, existem algumas ações civis públicas contra esta resolução, não é verdade? Sim, existe uma ação civil, existem ações tanto da OAB Federal quanto do Ministério Público Federal em prol do consumidor e também de outros órgãos, né, como PROCONs, IDECs e outros órgãos do IDEC e outros órgãos de defesa do consumidor que estão nessa luta de buscar, de trazer essa situação que já era uma situação vivenciada pelo consumidor, que foi retirado dele e que só trouxe prejuízos, né,
porque o consumidor hoje, além dos poucos direitos que ele tinha, ainda foram tirados com essa resolução 400. E as multas são desproporcionais? As multas são desproporcionais e, inclusive, o direito de arrependimento, que é uma garantia do artigo 49 do CDC, que diz que o consumidor tem 7 dias para desistir daquela compra feita fora do estabelecimento, como as compras são feitas, por exemplo, via internet. A resolução 400 agora trouxe que são apenas 24 horas. Então, ela vem tirar os poucos direitos que o consumidor tinha em relação à aviação aérea, ela veio tirar. Há algum ponto positivo a ser ressaltado nessa resolução? O único ponto positivo que nós podemos observar é quanto, antes da resolução 400, se o consumidor comprava ida e volta e perdesse a ida, ele perderia também a volta. Agora, se ele perder a ida, ele tem o direito de voltar para aquela mesma compra, aquela compra feita em conjunto. Foi o único ponto positivo. No mais, só são prejuízos, né, para o consumidor. E foi muito importante essa ação no aeroporto, porque teve uma adesão muito grande da população. Os consumidores, eles estavam, você percebia neles o interesse de saber mais e também de participar. Eles queriam mesmo adesivar as malas, eles queriam ler sobre os seus direitos, entender, e eles tinham, cada um tinha, nós estávamos ali acompanhando e ouvindo, e eles tinham reclamações, né, de que nada mudou, de que as coisas estavam piores e que eles tinham medo de como é que seria essa situação, que eles viajavam sem saber como é que seria essa volta. E diga-se de passagem que a medida foi adotada sem uma ampla discussão, né? Sem muita participação da sociedade. Sim, foi uma resolução que foi colocada, ela passou a viger a partir de março de 2017, ela não foram os consumidores não foram ouvidos, não tiveram a chance de demonstrar se concordavam, se aquilo seria bom. Não foi feita uma consulta pública de uma forma explicativa, porque a consulta pública ela tem que trazer para o consumidor, mostrar para o consumidor o que é que vai acontecer e também ouvir o consumidor. Então, isso não foi feito. Parece até que a medida foi criada sem um estudo prévio, né? Para, se fosse analisada a aplicabilidade na prática, né, dessa medida. E ela vem ferindo tanto a Constituição como o Código de Defesa do Consumidor. Com certeza. Que são direitos já consagrados, né? Já direitos aplicados. Então, ela só veio ferir e prejudicar, né? Ela não agregou ao consumidor. Então, tanto que as filas, nós percebemos, as filas eram muito grandes, as pessoas estavam cheias de dúvidas, angustiadas, sem saber, porque elas estavam ali na fila, sem saber se aquela bagagem passaria, se ela poderia ser de mão, se não seria, se ela iria ter que pagar, se teria algum custo. Então, isso era muito, assim, era visível a aflição dos consumidores. Doutora Caterine, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará está interiorizando as suas ações, ou seja, levando todas as suas ações para as subseccionais, para o interior do estado. Sim. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa iniciativa, mas logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar a secretária-geral da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, doutora Caterine Gereissati. Doutora Caterine, no bloco anterior a pergunta que ficou no ar foi sobre uma iniciativa, um esforço da comissão de levar todo esse leque de ações desenvolvidos aqui na capital também para o interior do estado. A senhora poderia falar um pouco sobre essa iniciativa? Isso. Nós estamos desenvolvendo na Comissão de Defesa do Consumidor grupos de trabalho para que seja unificado todos os estudos e toda a demanda que nós temos. Então, é uma forma de levar para a sociedade um parecer técnico, com toda a responsabilidade, com todo o fundamento legal, para que os consumidores e a população tenham essa segurança de que ali está sendo feito um trabalho
de forma responsável, de forma técnica, de forma fundamentada. Porque nós estamos representando uma classe. Então, a gente tem que levar para o consumidor isso. É feito, nós recebemos, às vezes, denúncias ou até mesmo demandas de estudos ou alguns casos que são notórios, ou na TV, alguma coisa assim. Então, isso é levado para os grupos de trabalho. Nós temos vários grupos de trabalho e esses grupos de trabalho, eles vão a campo, eles fazem pesquisas e dessas pesquisas nós temos é feito um compêndio disso tudo e desse compêndio nós estamos indo replicar, né, para que exista esse estudo, esse trabalho todo unificado da Comissão de Defesa do Consumidor. Doutora Caterine, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará passou a fazer parte do Conselho de Usuários da Vivo, né, recentemente. Isso. Qual o objetivo deste conselho? A senhora poderia falar um pouco? E sobre a participação da OAB Ceará no conselho? O objetivo, na verdade, o representante é o doutor Sávio Aguiar, certo, o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. E o objetivo é representar os consumidores, é representar a entidade civil, é levar mostrar para eles as demandas, as necessidades do consumidor, é lutar. A Comissão de Defesa do Consumidor, ela busca de todas as formas proteger o consumidor. Então, essa inserção foi muito importante para nós como consumidores, para nós como comissão e para nós como OAB, porque agora nós estamos lá podendo representar os consumidores. Então, é mais fácil e nós esperamos que isso venha trazer um retorno muito positivo, porque nós agora temos a oportunidade de estar lá falando como consumidores, diante do fornecedor, para que não existam essas práticas de forma arbitrária, como aconteceu com essa resolução 400 da ANAC, né? Então, nosso objetivo é o quê? É estar dentro, é poder colaborar, é levar também tudo de forma técnica, de forma fundamentada, e isso é uma coisa que o presidente Sávio, ele busca muito, ter esse amparo e esse fundamento jurídico diante de todas as práticas da comissão. E assim não tem sido diferente nessa inserção na Vivo. Doutora Caterine, as pessoas que estejam nos assistindo, advogados ou não, caso queiram de alguma forma interagir com a comissão, de que forma devem proceder? Eles podem procurar a comissão. Nós temos, quem desejar ser membro, basta entrar no site da OAB e fazer a inscrição, né, e pode participar. Quem quiser, as nossas reuniões são públicas, então é aberta à população, aos advogados, aos estudantes. Quem quiser participar, nós estamos lá. Nós gostamos muito quando temos demanda das pessoas, dos consumidores, quando somos procurados por eles, porque nós não podemos agir de forma individual, nós só podemos agir de forma coletiva, através das ações e tudo, mas é sempre um prazer. Então, a OAB está aberta, de portas abertas, para representar a população, e a Comissão de Defesa do Consumidor também. Então, nós temos no site da OAB tem o e-mail, e a pessoa pode mandar um e-mail ou entrar em contato para que possa vir participar ou, inclusive, ser membro da comissão. Doutora Caterine, quais são as metas, os projetos, as futuras ações da comissão para esse segundo semestre? Nós estamos elaborando também agora a nossa cartilha interna, que é essa forma de unificar, né? Estamos levando para as subseções, nós temos ido às subseções, nós temos participado de eventos, levando para as universidades, levando para as escolas, o ensino, né, explicando para os consumidores, desde de consumidores mais jovens até nas universidades, para os estudantes de direito. Então, nós estamos indo, levamos as palestras, estamos nessa constante troca de informações, né? Porque, assim, é muito importante para a OAB também receber esse retorno do público, esse retorno da comunidade, porque a gente precisa disso para que o nosso trabalho seja em cima das demandas do consumidor, né? Mesmo que não seja de forma individual, é importante saber essa necessidade, o que é que esse consumidor espera, porque nós, como representantes de uma classe, estamos lá para representar a nossa classe, mas também para representar o povo. Claro. Então, nós estamos indo nas subseções,
estamos representando os consumidores. Fizemos agora, no começo das férias, fizemos um evento também, que a gente foi para a praça e leva para a praça cartilhas, materiais, leva os fornecedores para fazerem negociações com os consumidores, para que a gente possa trazer esse consumidor mais perto do fornecedor. Então, isso também é uma coisa que a gente faz. Ir às praças é um projeto que a gente gosta muito de fazer, porque tem um retorno imediato. Então, é muito importante. Doutora Catarina, infelizmente nós estamos chegando ao final da entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença. Eu que agradeço, obrigada. E parabeniza aqui, de antemão, a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará pelas ações que vem desenvolvendo em defesa do consumidor cearense, e abre agora espaço para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, em nome da OAB, em nome do presidente Sávio, em nome de todos os membros, de todos nós que fazemos parte da comissão. Nós estamos de portas abertas para receber a população, os advogados, e estamos sempre, é importante que a população saiba que a OAB está sempre de olhos abertos, sempre atuante, em prol do consumidor. Então, assim, nós estamos do lado do consumidor, protegendo, buscando seus direitos e buscando sempre dar uma maior segurança nessas práticas que vêm acontecendo, né? Tentando protegê-lo, informá-los e resguardar tudo que tem acontecido diante do mercado. Obrigado. Eu que agradeço. Ivelise Maia. O Tribunal de Justiça do Ceará apresentou os resultados do primeiro semestre das metas estabelecidas para o Poder Judiciário pelo Plano Estratégico 2015-2020. A análise estratégica divulgou os resultados estabelecidos pelo Poder Judiciário para o primeiro semestre deste ano. No Ceará, o Tribunal de Justiça já vem realizando o trabalho de planejamento, como explica o secretário de Planejamento e Gestão, Sérgio Mendes. Foi um plano que foi construído ao final de 2014, num processo amplamente participativo, com a participação de servidores, magistrados, instituições externas, público externo, e como resultado nós tivemos esse planejamento de 6 anos, contemplando uma série de metas, uma série de objetivos estratégicos e projetos a serem executados com o fim de aprimorar a prestação jurisdicional e tornar o Poder Judiciário uma referência em gestão judiciária e mais célere. Entre os dados apresentados esteve o índice de audiências realizadas, cuja meta era de 54%, e foi alcançado o resultado de 70,7%. Outro dado positivo foi o índice de receita própria, com meta de 60%, e o resultado foi de 65,5%. Outra iniciativa apresentada durante o planejamento foi a criação da Central de Atendimento ao Usuário, que deve ser instalada ainda este ano. A unidade ficará disponível no Fórum Clóvis Bevilacqua e deve servir para tirar dúvidas da população, emitir certidões, entre outros serviços. Os avanços na informatização processual também foi outro recurso apresentado pelo Poder Judiciário. O benefício é geral, ele traz benefício não só para uma celeridade do processo, mas a facilitação do acesso a esse processo, através do advogado que pode peticionar do seu próprio escritório, né? E ali ele acessar esse processo e ter a noção de qual estágio que ele se encontra. O Supremo Tribunal Federal, atendendo o clamor de moralização da justiça criminal brasileira, decidiu em 2016 pela execução provisória da pena, logo após respeitado o duplo grau de jurisdição em favor da defesa. A decisão controvertida acabou por mitigar o princípio da presunção da inocência, segundo o qual a culpa só pode ser atribuída a alguém após o trânsito em julgado. E para falar sobre esta polêmica decisão do STF, nós conversamos agora com o advogado criminalista Rogério Feitosa. Então, Rogério, é um prazer tê-lo aqui em nosso estúdio. Evaldo, o prazer é todo nosso e eu pretendo aí, trazendo um caso até recente, poder contribuir aí com a sociedade, com os colegas da advocacia, sobre essa decisão, como você disse do início, polêmica, que até hoje perdura. O Supremo já sinalizou que vai rediscutir a matéria em breve. E o que representa essa decisão do STF? Ela é realmente uma permissão para a execução provisória da pena? Pois é. Essa é uma discussão que todos ainda possuem, porque a questão não está muito clara. O Supremo, até 2009, tinha um entendimento de que a execução provisória do acordo condenatório
proferido por um tribunal de segunda instância, não ofendia o princípio da inocência. Mas em 2009, a julgar o HC 84078, o Supremo fixou de que só poderia executar a pena, fixou o entendimento que só poderia executar a pena após o trânsito em julgado da ação penal. Pronto. Então até aí tudo bem, esse era um entendimento que vigorava, de 2009 para cá. Então eu acho que, e aí eu não queria fazer um juízo de valor sobre esse ponto, mas pegando aí o seu gancho, eu acho que o Supremo, atendendo o clamor social, imagino, e ao julgar o habeas corpus 126.292, e acho que, até mais aprofundando o pensamento, de fato, atendendo um pouco desse clamor, porque ele julgou contra o interesse do paciente, que ele afastou uma súmula do STJ, que jamais você poderia ter sido afastada para conhecer do habeas corpus, para ir contra o interesse do paciente, porque a súmula 691, uma vez que o Supremo afasta a súmula 691, a decisão só poderia ter sido favorável ao paciente e nunca contra. Certo. E se tratava de quê? A advogada que defendeu o paciente estava combatendo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou, no final do julgamento de uma apelação, a imediata execução do acordo condenatório. Então, o Supremo não autorizou, a própria ementa, ele não determina imediatamente que seja cumprida. Ele só diz claramente que a execução provisória do acordo penal condenatório proferida em grau de apelação, ainda que pendente recurso especial extraordinário, não ofende o princípio da inocência. Inocência ou da não culpabilidade. E quais foram os fundamentos utilizados pelo Supremo para essa decisão? Pronto, os fundamentos são vários, né? Mas eu queria me ater aqui aos fundamentos lançados no voto do ministro Euri Zavascki, que foi o voto condutor, que foi o voto que acabou sendo aceito por maioria. Claro. E que ele traça o panorama no que se refere à questão bastante processual, no sentido de que os recursos especial e extraordinário, eles não têm efeito suspensivo e nem têm não tem a possibilidade de exame de provas. Certo. Então, são dois recursos que a gente chama de apelos extremos, que eles não têm a ampla devolutividade como tem a apelação. Então, são recursos que vão analisar matérias estritamente de direito, violação à lei federal ou violação à Constituição Federal, e eles não analisam matéria de prova. Então, o Supremo, eles entenderam, basicamente, essa foi a tese do ministro Euri Zavascki, de que seria incompatível deixar a pessoa solta, tendo em vista que ainda não cumpriu a pena, tendo em vista que aqueles recursos ainda não vão possuir efeito de suspender ou de examinar a prova. Ele até usou um exemplo, a lei da ficha limpa, que a lei da ficha limpa, no seu artigo 1º, inciso 1, a sentença condenatória, o acordo condenatório é uma causa de ineligibilidade. Claro. Né? Uma causa de ineligibilidade. E aí ele entendeu também que vários países, a exemplo da Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Portugal, Espanha e Argentina, não vedam a execução provisória da pena, uma vez o processo tenha sido julgado num tribunal de apelação. Não há esses países, a exemplo aqui do que o Supremo quis instaurar, ou não autorizou, mas deixou que se aplique, é de que seria incompatível a espera do julgamento dos recursos aos tribunais superiores para, uma vez julgados os processos, possa executar a pena. Doutor Rogério, mas na prática, a partir desta decisão do Supremo, quais foram as implicações decorrentes dessa decisão no âmbito dos tribunais? Eles estão permitindo a execução provisória da pena? Eu gostaria que o senhor falasse logo após um breve intervalo. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima. Nós voltamos a entrevistar o advogado criminalista Rogério Feitosa. Doutor Rogério, a pergunta que ficou no ar no bloco anterior
quais foram as implicações advindas a partir desta decisão do Supremo Tribunal Federal, essas implicações na prática, no âmbito dos tribunais? Bom, essas implicações são as mais diversas, né? Alguns tribunais já iniciam imediatamente, certo, já estão a iniciar imediatamente a execução do acordo condenatório, porque na hora que o processo hoje é eletrônico, então o processo vai via eletrônico e ele já volta via eletrônico também para o juiz de primeira instância. E ao juiz de primeira instância, que remete ao juiz da execução, eles já estão, alguns tribunais iniciam o cumprimento, outros juízes, a depender, e aí, como eu volto a dizer, o Supremo não determinou que o acordo condenatório seja. Então, por isso que eu falo, alguns tribunais acabam já iniciando o cumprimento da pena, outros não. Né? Embora ele não tenha determinado, existem 2 sistemas mundiais para se derrubar a presunção da inocência ou presunção da não culpabilidade, possibilitando a imediata execução da pena, execução provisória. O primeiro, bem falado, já bem destacado aqui, que é o do trânsito em julgado final. E o segundo, que é o do duplo grau de jurisdição. Embora o Supremo, como o senhor bem falou, não autorizou, mas me parece que ele acabou afastando esse princípio da não culpabilidade e seguindo o caminho do duplo grau de jurisdição. O senhor não concorda? Isso. Na realidade, melhor dizendo, não é que ele não tenha autorizado. Certo. Ele disse que não feria o princípio da não culpabilidade. Em tese, ele acabou autorizando. Porque se algum recurso chegar no Supremo, ele vai dizer que aquele não conhecer do recurso, ou então julgar, improver o recurso. Foi um habeas corpus da mesma forma. Porque ele entende que não fere o princípio da não culpabilidade. Eu acho que essa decisão, como algumas que são proferidas e não são medidas as consequências, acaba o quê? Ora, a pessoa está respondendo uma ação penal em liberdade, ocorre e não tem nenhuma notícia de que aquela pessoa cometeu qualquer outro crime. Não tem notícia de que aquela pessoa tenha cometido qualquer outro fato. E ela é julgada, a apelação, e aí imediatamente você vai iniciar o cumprimento da pena, ainda tendo pendente 2 recursos que podem vir, muitas vezes, a reduzir a pena. Ora, o Supremo, no julgamento no voto do ministro Teori Zavascki, ele entendeu que essas questões poderiam ser decididas via os recursos especial, extraordinário, com a medida cautelar para suspender a execução, ou então um habeas corpus. Mas são medidas que também não demandam exame de prova. E aí eu trago aqui a questão, para que o colega advogado, para todos que militam na área, e se houver uma necessidade de exame de prova? De uma revisão criminal? A pessoa está iniciando o cumprimento de uma pena, mas acontece que, e é uma das hipóteses da revisão criminal, surgiu uma prova nova depois, e aí o que é que vai ocorrer? O juiz vai poder suspender a execução da pena, tendo em vista que apareceu uma prova nova, que aí tem que desconstituir um acordo do tribunal. Então, o sistema não fecha. Doutor Rogério, inclusive existe uma proposta do ministro Dias Toffoli de permitir a execução provisória da pena após o julgamento pelo STJ, pelo Superior Tribunal de Justiça. Qual a análise que o senhor faz desta proposta? Pois é bom que se esclareça que toda decisão proferida por um tribunal de segundo grau, ela pode ofender a Constituição Federal e pode ofender uma lei federal. E aí, imediatamente, a defesa tem que entrar, e muitas vezes o Ministério Público, com 2 recursos. Certo. O recurso extraordinário, dirigido ao Supremo, ele fica sobrestado a ser julgado primeiro o recurso especial. E eu achei essa proposta do ministro Toffoli, até o ministro Gilmar Mendes parece que já deu uma entrevista dizendo que também achou interessante. Por quê? Porque o STJ, ao julgar um recurso, ela, além de ser o unificador do entendimento jurisprudencial da lei relativa à lei federal, o pacificador da jurisprudência relativa à matéria infraconstitucional, ele analisa casos concretos, diferente do recurso extraordinário. Porque o recurso extraordinário existe o óbice da repercussão geral. Então foi essa a proposta do ministro Toffoli, no sentido de que o próprio STJ já poderia rever ali uma inadequação na pena, um redimensionamento na pena, até uma questão constitucional, que apesar de ele não decidir, não ser motivo, um dos requisitos do recurso especial ser matéria constitucional, mas quando ele analisa o processo, ele pode olhar se há ou não ali uma questão constitucional. Então o ministro Toffoli,
de forma aí, eu entendo, bastante lúcida, entendeu que, uma vez julgado o recurso especial dirigido ao STJ, já poderia haver aí a execução provisória. Eu acho que dos males o menor. Se é para iniciar agora, que inicie a execução depois do julgamento do recurso especial. Porque nós já temos uma corte formada por 5 ministros, bastante experientes, que pegam causas, que pegam hipóteses e situações de todos os estados. Então eles têm ali uma noção geral, né? Diferente daquela visão de determinado tribunal, que fica isolado. Então, Rogério, vamos falar agora de um caso concreto aqui do nosso estado. O senhor conseguiu, inclusive, a suspensão da execução provisória da pena de uma condenada por crime de lavagem de dinheiro, com um crime antecedente de organização criminosa. Qual foi o fundamento para a suspensão da pena? Na realidade, a manchete era: juíza suspende a execução da pena por fato atípico. O que poderia parecer lógico. Se o fato é atípico, como é que a pessoa vai iniciar o cumprimento de pena? Mas aí, por outro lado, volta todo esse debate que nós conversamos. Ela tinha um acórdão condenatório, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em que teria entendido que ela teria cometido o crime de lavagem de dinheiro com antecedente do crime antes da reforma de 2012. São 2 leis que reformaram a lei de organização criminosa, a lei de lavagem de dinheiro e a lei que fala hoje da famosa delação premiada. Porque antigamente ainda não existia a definição do que seria organização criminosa. Mas eram 8 crimes que você poderia, que a pessoa teria que cometer para que dali houvesse a incidência em lavagem de dinheiro. Tinha que ter os crimes antecedentes. Exatamente. Teria que ter os crimes. Hoje não tem mais, foi reformado. E na época, o inciso 7, que falava do artigo 1º, era do crime que se referia à organização criminosa. Então, só que não existia o conceito de organização criminosa. No Brasil, alguns juízes entendiam por aplicar uma convenção de Palermo, que teria conceituado, mas era um conceito que não teria pena. Não havia penalidade, só veio a surgir, só veio a ser conceituado posteriormente, notadamente na lei hoje que fala da famosa delação, né? Delação premiada. Então, o fato poderia, volto a dizer, ser óbvio, mas tinha um acórdão condenatório. E a juíza, atendendo o pedido da defesa, o pedido nosso, foi muito sensível e entendeu que ela, em suspender a execução, ela chegou a passar 8 dias presa, porque pendente recurso especial extraordinário. Então isso é um típico caso que demonstra o equívoco que pode ocorrer nessa decisão do Supremo. Ora, essa decisão do Supremo essa execução da pena foi suspendida, a juíza suspendeu, ainda está pendente de recurso especial extraordinário. O Supremo tem entendimento pacífico de que esse fato é atípico. O STJ também. Mas, se fosse um caso a demandar um exame de prova, então eu acho que essa decisão do Supremo deve ser revista, merece um melhor estudo ainda, porque ela pode causar problemas sérios. Uma pessoa ficar 1 dia, 2 dias presa por um fato que é atípico é um absurdo. Verdade. Nós temos que evitar isso. Se um caso já se contrapõe ao entendimento, já deve ser evitado. Porque quem é que vai trazer esse prejuízo? Quem é que vai... como é que eu digo? Quem é que vai ressarcir esse prejuízo? Não tem preço. Às vezes a pessoa fica presa por um fato e que não é crime, que é atípico, às vezes a pessoa não consegue aceitar aquela prisão e tal. Mas bem, essa prisão, esse entendimento do Supremo, esse fato, entendo que é um fato que vem se contrapor e que vem demonstrar aí os equívocos da decisão, que merece ser estudada, deve ser estudada, melhor abordada para que seja aplicada. Imagino aí que essa proposta do ministro Toffoli seja uma proposta mais interessante, mais salutar, né? Com certeza, o tema precisa ser melhor aprofundado. Doutor Rogério, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa Mundo Jurídico agradece a sua presença e todas as informações aqui prestadas e abre agora espaço para suas considerações finais. Eu é que agradeço e volto a dizer, o tema é rico, é um debate aqui que a gente poderia passar aqui horas e horas ainda conversando, porque é uma questão que está hoje muito em debate, está sendo bastante discutida pelas consequências que causa, né? Então, muitas vezes nós somos falíveis, os juízes, os tribunais, o próprio ministro Edson Fachin, quando foi votar nesse habeas corpus que não autorizou, mas
deixou aí ao entendimento dos tribunais se executariam provisoriamente a pena ou não, e disse, citando o ministro da Suprema Corte Americana, que se houvesse uma Suprema Corte, muitas das decisões do próprio Supremo seriam revistas, porque eles são falíveis. Então eu acho que é um tema que merece aí, volto a dizer, deve ser bastante abordado, até que seja implementado em todos os tribunais de forma bastante tranquila. Obrigado. Ivelise Maia. O governo do Ceará e o Tribunal de Justiça inauguraram a nova Delegacia de Capturas e Polinter e a Vara Única e Privativa de Audiências de Custódia. A Delegacia de Capturas e Polinter da Polícia Civil do Estado do Ceará foi reformada, reequipada e ganhou uma estrutura mais moderna e acessível. No local, o espaço de atuação da Polícia Judiciária também será compartilhado com o Poder Judiciário por meio da Vara Única e Privativa de Audiências de Custódia. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos com inscrições abertas em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal Superior do Trabalho do Espírito Santo, inscrições até 12 de agosto. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, inscrições até 10 de agosto. E a gente fica por aqui. Acesse a página do programa no Facebook ou envie suas sugestões para o e-mail programamundojurídico@gmail.com. Assista todos os programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.